Tempero significa não passar e nem faltar. Em Araxá tem este amor. A culinária, ela é muito importante para Araxá. Ela faz parte da nossa história. Ela está presente aqui desde o início, ela faz parte da nossa identidade. Meu nome é Luzia Maria dos Reis, eu sou uma comerciante que hoje tem um nome muito bonito que é empresária. Bom, eu sou o Paulo Guimarães Neto, mais conhecido aqui como Paulo Neto. Eu tenho a formação de biólogo, exerci a profissão durante muito tempo, mas a gastronomia sempre esteve incrustada na minha vida. Aí eu estudei gastronomia e trouxe isso para dentro da minha gastronomia de herança familiar. Eu sou nascido e criado em Araxá, né? Toda a minha família é de Araxá e sempre também envolvido com o queijo Minas artesanal, desde do meu avô. O meu avô foi o primeiro a conseguir o queijo legalizado no Brasil. Em 1956, ele conseguiu autorização do MAPA, que é do Ministério da Agricultura, para poder comprar queijo em Minas e embalar e vender para fora do estado. Sou Glaura Teixeira, nascida em Araxá, de pais, avós, bisavós, todos dessa terra. E sou historiadora. Eu chamo Marlene, eu nasci em Ergenita. É um arraial que tem aqui. Antigamente a criação foi só na fazenda, né? Na roça. Com 8 anos eu já fazia comida. Aí eu fazia comida, minha irmã me ajudava, mais velha. Ela explicava o que fazia, minha mãe explicava e eu tinha que fazer para aprender. A minha ligação com Araxá foi a partir de 1956, quando na cidade que eu fui criada, minha mãe casou a segunda vez, eu tinha um padrasto que me perseguia e eu tive que fugir. E eu tinha referência em Araxá de uma irmã que já havia casado aqui e que era para onde eu tinha uma pessoa conhecida que eu pudesse refugiar. Trabalhava por dia, até de soprar arroz nas fazendas, até que eu arrumei um emprego de doméstica. A partir daí, eu passei a amar Araxá como se fosse minha terra natal. Eu sou nascido e criado em Araxá, tenho uma relação bem familiar, sempre gostei das reuniões de família, tenho uma família muito grande e todas as conversas, todas as prosas boas que eu tenho em recordação são no pé de um fogão, num fogão a lenha, numa fazenda. O bom das nossas reuniões era desenvolver as conversas ao redor de pratos familiares. Araxá nasceu da descoberta das suas águas minerais. O sal dessas águas, ele era muito importante para a alimentação do gado. Isso acabou estimulando a pecuária. Começaram a formar as fazendas, com a criação de animais, a produção de leite, rapadura, queijo, os grãos e muita variedade de frutas. Eu brinco que ouvia falar de queijo, né, na barriga da minha mãe, que ela trabalhava com meu avô no entreposto, eu nasci, então fui envolvido nessa forma. E eu lembro que com 6 anos de idade, eu ia passar as férias ou final de semana na fazenda onde uma madrinha minha trabalhava. E minha madrinha fazia uns queijos lá, para consumo e tudo. E ela brinca que, assim, para mim deixar ela fazer os queijos, ela me dava uma forminha, então eu fazia um queijinho para me levar para casa no domingo para mim comer. E fui crescendo e vim para a fazenda, fui tirar leite, tentando fazer queijo para agregar valor também, para a gente conseguir sobreviver com uma pequena escala de leite. E hoje, graças a Deus, o negócio fluiu e hoje eu sou produtor de queijo legalizado, já tem 14 anos. Ajudando a minha mãe no trabalho doméstico da fazenda, ali eu aprendi a cozinhar. Nós limpava arroz até tarde da noite, cochilando, fazendo tarefa à noite. Amassava, soprava e ia limpando devagarinho para não quebrar muito, porque se quebrasse muito, minha mãe não aceitava.
Cada um limpava um pilão de café, outro limpava um pilão de arroz, mas nós queríamos morrer, nós não gostávamos não. Ué, é fácil aquilo? Limpar, soprar na peneira, isso é até louco, é muito difícil. Eu ganhei gosto, aprendi e mantenho a tradição de cozinhar e gosto de panela grande, de muita comida. Pensando no meu avô agora, eu me lembro que eu aprendi com ele a comer a banana frita, que ela é produzida e elaborada com aquela espécie de farofa, de queijo, açúcar e canela, mas eu aprendi com meu avô colocar um ingrediente a mais, que é a farinha de milho. O bolo é uma relíquia, né? O bolo de fubá, né? Que minha mãe fazia no forno de pedra. Ela fazia o forno de manhã, colocava fogo nele para secar, ela mesma fazia, com a ajuda de nós 3, ajudando ela. E à tarde colocava mais fogo para assar. Você acredita? No mesmo dia. Os mais velhos sempre tinham a receita da fulana, a receita da ciclana. A mão do fulano é muito boa para temperar peixe, a mão do ciclano é boa já para temperar a carne. Então eu descendo da família do lado materno quanto do lado paterno, grandes cozinheiros e cozinheiras. As vivências pessoais e familiares no universo da cozinha, né? Ou seja, não só o modo de fazer, mas o paladar, o aroma, são ingredientes que ficam na memória. Eu me recordo exatamente o que me estimulou a cozinhar. Eu tinha aquele conhecimento que a gente não consegue mensurar, que é o que eu vivenciei a minha vida inteira, sem ter usado, sem ter anotado. Então aquilo estava gravado na minha cabeça. Isso foi se construindo, o que eu aprendi de técnica e o que eu acumulei de conhecimento gastronômico vivenciando desde a minha infância, eu me expresso na culinária unindo essas duas formas. Esse é o jeito que a gente aprendeu na escola, né? Na gastronomia, digamos que é uma técnica de corte de cebola. Tem o jeito que eu observava, que é batidinho. Numa mesa araxaense, eu acho que não pode faltar um bom tutu, um frango caipira, não pode faltar de jeito nenhum, e pão de queijo. Um bom pão de queijo. Isso aqui tem muito costume, né? Tem o frango caipira, tem a carne de porco na lata e o queijo. Eu brinco que assim, eu conheço o queijo de ver, né? Você olha no queijo, você já deu uma primeira impressão, se o queijo tá bom, se não tá. Toda mesa aqui tem um queijo. Não só um queijo, como vários produtos, vários ingredientes feitos com o queijo. O pão de queijo, eu acho que ele cabe qualquer hora do dia. O pão de queijo, a vida inteira, ele foi feito de manhã, de lanche após o almoço e no final da tarde. E na minha família, a gente sempre comeu pão de queijo recheado. Pão de queijo, pão de queijo com pernil, pão de queijo com linguiça. A minha avó materna, ela é tida como um dos melhores pão de queijo de Araxá. E essa receita foi passada para minha mãe verbalmente. Recentemente a gente escreveu. Eu mesmo nunca consegui o ponto da minha avó. Há quem diga que o pão de queijo da minha mãe é melhor do que o da minha avó. Eu sou suspeito para falar, eu sempre falo com a minha mãe que o pão de queijo dela é perfeito, mas não é o da minha avó. O queijo é como se fosse uma criança, ele é um produto vivo, então ele depende de cuidado todo dia. A vida do queijo é água e ar, então a gente lava o queijo de manhã e vira o queijo à tarde.
deixa secar natural, não seca com pano, com papel toalha, nada. Se a pessoa pega o queijo na prateleira e volta o queijo na mesma situação que ele estava, não é queijeiro. Porque o ideal é sempre que você... Já é costume, até de família mesmo. Né? Você pega o queijo, já vai voltar para a prateleira e já volta ele do lado contrário, para ele já ficar respirando do outro lado. O principal sabor característico do queijo é o pingo. O pingo quase ninguém sabe o que é. Que é um fermento natural, como se fosse um fermento lático, que a gente usa no queijo artesanal. Que nada mais é do que o soro, o finzinho da dessoragem do queijo do dia anterior. A gente brinca aqui em Minas, né, que o queijo tem 2 jeitos de cortar. Tem um jeito do mineiro cortar e um paulista cortar o queijo. Porque, realmente, a grande parte das pessoas acha que começa a cortar o queijo igual um bolo, aqui no meio. A própria faca certa já ensina você a cortar. O queijo é cortado de fora para dentro. Então você pega, geralmente a gente tira uma fatia bem fininha aqui na casca, e aí você vai tirando as fatias. Quanto mais fino, melhor. Para você identificar bem o sabor do queijo na hora que você coloca na boca para você degustar. Além do queijo, o feijão tropeiro é muito tradicional na cidade. No passado, andavam pela região bandeirantes, condutores de tropas. A tradição oral diz que o feijão tropeiro vem desse contexto. O feijão cozido, que era misturado com a banha de porco, mais a farinha de mandioca. Até por uma questão de conservação mesmo. O feijão tropeiro, ele é um feijão que tem que ser cozido com muita água, para ele estar sempre boiando e principalmente não cozinhar muito. Se ele começar a ficar macio, você tem que desligar o fogo. Dali você passa ele numa água fria e frita a cebola, dá uma coradinha nela, acrescenta o feijão já escorrido, coloca o sal com o alho que já está pronto, dali você dá uma virada na frigideira, porque não deve mexer com colher, coloca o tomate picadinho, você deu aquelas bauladas na frigideira, aquele feijão já está pronto. Você vem com o caneco de farinha e põe no feijão. E aí você pode pôr ele na travessa. Aí você acrescenta bacon, você acrescenta linguiça e joga cebolinha verde em cima. Assim o feijão tropeiro deve ser servido, se possível na hora ele fica saboroso. A história do feijão tropeiro, na minha simplicidade, na modéstia nossa de um restaurante comercial e o aconchego como ele foi dirigido durante essas décadas, fez do feijão tropeiro o carro-chefe da Socral. Olha, a minha infância, todo almoço de domingo era aquele almoço bem tradicional. O meu avô sentava na ponta da mesa, a gente até brincava assim, ó o coronel, vamos esperar o coronel chegar, que ele é que manda, ele é que vai pegar o primeiro pedaço do frango. Tinha aquela disputa entre os primos, quem queria pegar o melhor pedaço, a coxa é minha, não, semana passada foi você que pegou, então tem uma saudosa lembrança. Esse frango foi criado lá na fazenda da minha mãe. É um frango criado no molde caipira. Ele é criado solto, comendo pastagem, comendo grama e milho. Esse cheiro lembra a infância.
O final dos anos 1800 e início dos anos 1900, eles foram marcados por um avanço na ciência. E no caso específico de Araxá, a existência das águas minerais fez com que a cidade atraísse muitos cientistas. Araxá começou então a conviver com pessoas que vinham de fora. E dentre os imigrantes, aqueles que vieram em maior número, nós podemos, por exemplo, citar italianos e árabes. Eles introduziram diversos hábitos na nossa culinária. Com a chegada dos italianos e a introdução das massas e do macarrão, ela passa a criar dentro das nossas cozinhas o frango com macarrão. Os árabes, como não poderia deixar de ser, introduziram o quibe, a variedade de quibe, várias formas de fazer o quibe, o mais popular deles, e dentre outros pratos que eles introduziram. Influência de comida árabe em Araxá, nós temos com riqueza de famílias descendentes que vieram e não fizeram segredo, que moraram aqui no tempo que eu era uma comerciante, eles também, e que nos agradavam, convidando para entrar lá dentro da loja para comer uma coalhada síria. Tem um lado da família, o lado materno, que descende de portugueses, que tinham vizinhos sírios. Esses vizinhos ficaram muito próximos, acabaram casando e as receitas foram trocadas na época da minha bisavó, da minha avó quando criança. Então essa base de um lado veio muito forte, porque era a família que eu mais tinha contato nos almoços de domingo. Aos poucos, aquele tempero árabe ele vai sendo não só abrasileirado, como vai recebendo pitadas de mineiridade. Eu acho que não dá para falar da culinária de Araxá sem falar de doce. Isso vem das fazendas e quintais, que produziam uma quantidade muito grande de frutas. Passou a ser comum fazer os doces para aproveitar essas frutas. Esses doces foram fazendo sucesso e acabaram promovendo, e ainda promovem, o nome da cidade. Se você conhece um araxaense, com certeza você já ganhou um doce de presente. Na culinária araxaense, eu acho que o ritual que é mais marcante é o receber. A gente recebe as visitas pela cozinha, na mesa. Então essa parte gastronômica de Araxá está muito forte. Amor, carinho e afeto. Trocar pratos é uma maneira de manifestar o amor que a gente tem uns aos outros em Araxá. Isto reina. Quando você está conversando com alguém que já visitou Araxá e foi na casa de alguém e teve a oportunidade de provar alguma refeição, essa pessoa vai ficar marcada o resto da vida. Ela vai demorar muitos anos e vai falar assim: uma vez, quando eu fui em Araxá, eu comi uma costelinha milanesa que eu nunca mais comi em lugar nenhum. Não tem um turista que veio aqui em Araxá que saísse falando que foi ali num restaurante, seja ele qual for, e que foi mal servido porque a comida não estava boa. A gente faz tudo com muito carinho, faz tudo com muito prazer, muito amor, então a gente acaba transmitindo isso para os nossos pratos. É carinho, é amor que a gente tem com fartura. Sempre tem que ter fartura, mas a alimentação aqui é mais do que saciar a fome. Ela tem um significado simbólico de trazer para a mesa os sentidos, os significados, os sentimentos. Acho que esse é o nosso tempero.